Na carta do apóstolo Pedro, enviando aqui para nós, no capítulo de número 2, versículo 11, ele começa a falar sobre a conduta dos homens de Deus perante aos pagãos, perante aqueles que não creem, perante aos incrédulos. No mundo que vivemos hoje, na vida, no cotidiano de vida que temos hoje, é muito perceptível, é muito natural a gente perceber que há muitas pessoas que são contra. Minha mãe falava, puxa, parece que seu pai é sempre do contra. Tem pessoas que são sempre do contra. Você pode mostrar, você pode apresentar milagres, você pode mostrar que Deus está fazendo. Você mostra milagre lá no Oriente Médio, você mostra o milagre na Armênia, você mostra o milagre na Ásia. São coisas que Deus está fazendo na África do Sul, trabalhos maravilhosos, ao qual o Evangelho tem chegado e pessoas têm sido restauradas, pessoas têm conhecido Jesus Cristo. E notoriamente nós vemos que em lugares onde o Evangelho é fechado, as pessoas que se convertem, as pessoas que aceitam a Jesus, elas querem viver uma conduta santa, querem viver de acordo com a palavra. Já hoje aqui, falo aqui do nosso país, falo do Paraná, aqui de Pato Branco, nós temos condição plena de falar de Jesus abertamente. Temos condição plena de ter tempo suficiente para amar ao Senhor, para louvar, para ir à casa de Deus, para apresentar o Senhor no nosso trabalho, para que as pessoas que olhando para nós, elas vejam a obra de Deus em nossas vidas. E pensando nisso, o apóstolo Pedro escreveu assim, versículo 11: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós se observam. Então o Pedro ele começa dizendo, amados, ele fala com os irmãos, vocês que são cristãos, vocês que são de Jesus, vocês que guardam a palavra de Deus, vamos ter um cuidado de que nossa concupiscência, que a carne, concupiscência é o desejo desenfreado de fazer uma coisa errada. Tem pessoas que ela não consegue compreender que enquanto ela não mortifica a carne dela, enquanto ela continua vivendo práticas errôneas, ao invés de ela aproximar as pessoas de Jesus, ela está afastando as pessoas de Deus. Ao invés de ela poder apresentar Jesus para os seus familiares, apresentar Jesus para os amigos do trabalho, pelas pessoas que convivem com ela, é ao contrário, porque ele fala, olha, tenha cuidado para que as pessoas que falam mal, para que aqueles que são incrédulos, para aqueles que são julgadores, eles olhem para a conduta de vocês, para o viver de vocês e queiram estar andando junto com vocês, servindo a Jesus Cristo. E esses dias que passou, alguns dias já, uma pessoa falou, pastor, olha, o senhor é uma bênção, o senhor passou pela nossa igreja, o senhor aqui nos ensinou, sua família nos ensinou a servir a Deus com amor. E eu muito me alegro que todas as vezes que eu vou meditar na palavra, que eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar, eu me lembro do Senhor, porque o Senhor me incentivava a ler, o Senhor me incentivava, sempre que eu encontrava o Senhor estava pregando, falando de Jesus, e aquilo tornou no meu coração um desejo de parecer-se com Jesus, como o Senhor também tenta mostrar a face do Senhor. E aquilo me alegrou muito. Vou dizer para você, se tem uma coisa que alegra um cristão, é quando alguém quer se parecer com você, porque você se parece com Cristo. Entenda bem, nós não temos nada de bom dentro de nós particularmente, mas quando exercitamos a fé, quando exercitamos a palavra, quando colocamos o Senhor Jesus à frente de nossa vida, em todas as nossas atitudes, nós então conseguimos fazer que as pessoas enxerguem, olhem para nós como homens verdadeiramente de Deus, como mulheres verdadeiramente de Deus, que não tem desejo nenhum de querer aparecer, mas que quer que Cristo apareça, que quer que Jesus seja glorificado. E muitas pessoas, muitas vezes, elas querem falar de Jesus, mas elas querem que a igreja delas seja a melhor, elas querem falar do jeito delas, porque desse jeito eu não acho certo. Entenda,
às vezes, nossa conduta, porque ele fala exatamente isso no versículo de número, finalzinho do versículo 12, ele fala: como de malfeitores glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós se observam. As pessoas estão nos vendo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo de número 12, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E eu digo que essa grande nuvem de testemunhas, elas não são as pessoas que nós não conhecemos. Principalmente são quem a gente conhece. Quem sabe quem você é, quem conhece o seu coração, a maneira de você falar, principalmente os da sua casa. Ah, pastor, minha mulher não me entende, meu marido não me entende, meus filhos não me entendem. Será que é eles que não te entendem ou é você que não está mostrando a face de Jesus? Porque ele diz bem claro isso, que ele fala, né? Que eles então, no dia da visitação do Senhor, eles vejam as boas obras do Senhor em você. Então uma das coisas que é claro, não é somente orar, não é somente ir para a igreja, não é somente louvar, não é somente ler a Bíblia, mas eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter uma maneira de viver que mostre a Cristo, que leve a Jesus. Irmãos, é difícil falar isso para você. Eu estou com uma mensagem que Deus colocou em meu coração, tenho falado alguns dias sobre ela. Irmãos, se você, na mesma terra, você planta um pé de limão e um pé de jabuticaba, na mesma terra, a mesma terra ela produz tanto o limão quanto ela produz a jabuticaba. A diferença é que uma é doce e outra é azeda. Tem pessoas que vivem o evangelho, mas é azeda. Tem pessoa que é azeda, tem pessoa que ela está plantada na terra do evangelho, mas ela não mostra a face de Jesus. Ela não mostra o amor de Jesus, ela mostra tudo, menos Jesus. Ela mostra a carne, ela mostra a arrogância, a ignorância. Porque ele fala claramente, lá no versículo 11, que vocês têm que se abster, abstenhais das concupiscências carnais. Concupiscência é os desejos da carne. O desejo de falar um palavrão, o desejo de maltratar alguém, o desejo de ignorar alguém, o desejo de desprezar alguém. Porque ele está dizendo claramente, vocês precisam entender, vocês têm que abster disso. Porque se vocês se absterem disso, vocês vão ter Jesus como o centro da vida de vocês. E quando você tem o centro como Jesus Cristo, aí ninguém vai ver outra coisa. Aí não é você que aparece, quem aparece é Jesus. As pessoas vão ver Jesus através da sua vida. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer os governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Veja que o apóstolo o apóstolo Pedro, melhor dizendo, o apóstolo Pedro ele fala, gente, nós temos que aprender a estar sujeito às autoridades. Sabe o que significa isso? Eu vou falar de um assunto que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas eu vou lhe falar. Por um exemplo, na Bíblia, as pessoas acabam até erroneamente, ou ouvindo erroneamente e falando também erroneamente. E acreditando isso no seu coração, tem pessoas que não gostam de ouvir de dízimo, não gostam de ouvir falar de oferta, não gostam de ouvir falar sobre a questão financeira, que faz com que muita gente negue a Jesus, negue a palavra de Deus por conta disso. Pastor, eu vou para a igreja toda semana, mas eu não sou fiel com dízimo, não sou fiel com oferta, eu não sou uma pessoa que entendo esse assunto. E veja que há uma questão, há uma hierarquia. Se a Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar, eu não tenho que ordenar. Ah, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Tem pessoas que, por exemplo, ela participa de um ministério que quem manda na igreja é você. E aquilo que acaba acontecendo é uma certa, ao invés de uma organização, existe até uma certa divisão. O lugar que não tem alguém que organiza, alguém que é o cabeça, alguém que coordena as coisas, vira uma bagunça, vira uma desorganização. Então o Pedro fala, gente, vocês precisam, é necessidade que vocês se sujeitem a alguém. Tem que haver alguém que esteja por cabeça de vocês.
E ele fala, se essa autoridade ela for humana, como ele propriamente fala, essa autoridade que vier sobre vocês, vocês devem acatar essa autoridade. E se for o governo, por exemplo, porque esse governo, porque isso, porque aquilo. Se é o governo, então a gente tem que aprender a obedecer também. Mas eu sou contra porque tem que morrer, porque isso. Não, gente. O que ele fala? Nós temos que guardar a fraternidade. Romanos 13 fala que toda autoridade é levantada por Deus. Aí às vezes você fala mal, você critica, você fica contra. Pastor, eu sou contra isso. Para quê? Se falasse, vocês querem falar de Deus, mas ficam pedindo dinheiro. Você já deve ter ouvido isso, ninguém aqui, melhor dizendo, ninguém que me acompanha agora acredito não ter ouvido isso. Só que ele fala, aprenda a entender que as autoridades superiores a você, elas sabem o que é necessário para você. Mas pastor, tem pessoas que não são autoridades, são pessoas maldosas. O Pedro disse que toda autoridade foi Deus que levantou. E nós temos que acatar, nós temos que, com a boa conduta de servos de Deus, continuar olhando somente para Jesus. E a coisa mais triste que acontece é quando uma pessoa ela fica contra. E quando ela fica contra, nada mais presta. Nada mais funciona. Quer que eu mostre para você? Vamos comigo ali no 1 Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Vamos bem rapidinho aqui. Segunda carta, melhor dizendo, de Corinto, que foi o apóstolo Paulo que enviou essa carta para a igreja de Corinto. No capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, porventura, começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? O que o Paulo está dizendo? Estava acontecendo no meio da igreja. O Paulo, se você ler o capítulo 2, você vai ver que ele estava apresentando como que é a conduta do ministério dele. Qual que era a maneira, qual que era a forma de pregar, o que ele ensinava. Ele estava dizendo, nós temos que viver Cristo, ensinar a Cristo. Se você voltasse no capítulo 2, por exemplo, no versículo 17, ele fala, porque nós não somos como muitos malfeitores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Aí ele começa a dizer para a igreja, ele começa a abordar para a igreja, né? Olha, gente, será que nós precisamos de dar uma carta de recomendação para as pessoas irem na igreja de Corinto? Será que eu vou ter que ir nas casas? O Paulo está dizendo isso. Será que eu preciso dar uma recomendação sobre a igreja de Corinto? Será que eu preciso dizer que vocês têm que ir para a igreja, que vocês têm que obedecer, que vocês têm que estar debaixo de uma autoridade? Aí o Paulo fala essas palavras, ele está dizendo, gente, a carta de recomendação somos nós. A recomendação que vai trazer novas pessoas para a igreja, novos convertidos, pessoas que vão aceitar Jesus, é as pessoas que veem em mim, que veem em você uma mudança, que veem naturalmente a graça de Cristo sendo aberta para todos verem. Então ele fala claramente, né? Ele fala, vocês querem que eu recomende a vós? É uma recomendação que vocês querem? Precisa se recomendar, precisa que alguém diga que o evangelho, que você é um homem de Deus, que você é mulher de Deus. Eu não preciso, você não precisa que ninguém diga que você é de Deus. Você tem que ser de Deus e as pessoas têm que ver isso notoriamente. Aí ele termina dizendo, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Sabe qual é a carta que as pessoas vão ler? Sabe? É a você mesmo, é o seu coração. Você vive, pastor, eu sou uma pessoa irritadiça, eu vivo nervoso, eu vivo pelos cantos. Eu lembro de um tempo atrás que a gente tinha uma situação para resolver com uma família que precisava de ajuda, já tem alguns anos isso. Porque o casal não se acertava, não tinha acerto. Era uma bênção os dois, uma bênção, pessoas abençoadas, mas os dois não se acertavam. Mas por quê, pastor? Isso é normal, isso é coisa de casal. Não, o homem de Deus, a mulher de Deus, são a carta de Cristo. E nós temos que entender que o nosso coração tem que estar aberto. Começamos lendo a segunda carta de Pedro, que ele disse, a primeira carta de Pedro, que ele disse que nós temos que ter uma boa conduta. Por falta de boa conduta que nós temos perdido casamentos de homens e mulheres cristãs, né? Marido e mulher cristãos, homem de Deus, mulher de Deus, que se matam. Por quê? Porque não tem uma boa conduta.
porque não andam de acordo com o evangelho. O Paulo está dizendo, gente, nós precisamos ganhar essas pessoas aqui de Corinto. Aí eu acredito que a igreja, né? Mas como vamos ganhar? Como que nós vamos falar como o Senhor fala, apóstolo Paulo? Ele fala, gente, o que vai ganhar as pessoas, o que vai arrebanhar as pessoas é a nossa conduta, é o nosso coração. Nós temos que ter um coração de Jesus na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar. Aí ele fala no versículo de número 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Porque eles tinham no coração deles, eles tinham para eles que eles tinham que seguir o que estava escrito nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Eles viviam aquela lei, eles diziam, não, nós acompanhamos o que está escrito nas tábuas, que estão escritos os 10 mandamentos, é aquilo que a gente crê. Só que ele disse, nós temos que mostrar para as pessoas o que está escrito no nosso coração. Aí então ele diz, nós somos a carta de Cristo, que vai levar outras pessoas a verem em nós, através de nós, uma mudança. Por que muitas pessoas não se acertam? Porque não são de Jesus, porque não têm o caráter de Cristo. E aí, como eu disse para vocês, neste exemplo, nessa situação que nós passamos, quando a gente senta, mostramos os dois lados, quando a gente trata de casais, nós temos que entender que um, quando não quer, o outro não briga. Não tem como, tem duas pessoas, só brigam se um fizer, né? Um quiser brigar, senão não tem briga. Aí colocamos os pontos, cada um falou a sua maneira de pensar, aquilo que estava vivendo, chegamos ao consenso e eles chegaram ao consenso de que eles não estavam com Jesus. Na verdade, eles só seguiam o seu próprio ego, as concupiscências da carne, briga, xingamento e desentendimento. Por quê? Porque chegou um momento que eles reconheceram que eles não estavam sendo cristãos um para com o outro. Tem pessoas que, para as pessoas do mundo, as pessoas que você conhece, acham que você é uma bênção e você é uma bênção. Mas às vezes dentro da tua casa as pessoas não te consideram bênção, porque dentro da tua casa você é diferente do que você é lá fora. Aí se você ler o versículo 4 para a gente fechar, aí ele fala, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Por que nós temos essa confiança de falar de Jesus, de viver a Cristo em toda a nossa maneira de viver e de falar? Porque nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus que a maneira que Deus me ensina, através da palavra, através dos ensinamentos, através do Espírito Santo, tudo que Ele me dá, todo o ensinamento da palavra a mim dada, me faz então ter confiança de que estou fazendo a obra de Deus. Ah, pastor, eu tenho essa confiança, mas as coisas não acontecem. Então, tem alguma coisa errada. A recomendação para a salvação é aquilo que está escrito no meu coração. Se o meu coração está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de sentimento de peçonha mortal, isso não vai florescer, isso não vai cooperar com o reino de Deus. Além de você matar quem está perto de você, você está morrendo aos poucos. Vamos continuar? Lá em Carta de Pedro, novamente, capítulo 3 agora, nós vamos ler o versículo 13. Primeira Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Se você se sujeita à autoridade, se você entende que tem que ter alguém que lhe ensine, que lhe mostre o caminho, sem você querer tomar conta de tudo, querer mandar em tudo, se você entende que fazer o certo é o caminho, você tem andado no que é certo, diz a Bíblia, quem vai te fazer mal se você está fazendo o bem? Quem vai te querer mal de você se você só faz o que traz benefício para todos? É um comum acordo, é um amor verdadeiro e recíproco. Quem vai te fazer mal? Quem vai querer se levantar? Mas por que se levantam contra mim? Mas se levantam porque você vive errado. Aí diz claramente, mas também se padecermos por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então o que o Pedro disse? Mas mesmo que você ande fazendo a justiça, mesmo que você está andando no que é correto, e mesmo assim você é perseguido por aqueles que são autoridade, por aqueles que estão acima, ele fala claramente, se com amor e justiça sois bem-aventurados e não temais o medo deles, nem vos turbeis.
Se está fazendo o bem e mesmo assim estão te achando contrariado, não fique chateado por isso. Ah, mas eu faço tudo certo, que é o que muitos dizem. Eu faço tudo certo, por que dá tudo errado na minha vida? Por que as coisas são assim? Por que isso acontece só comigo? Cuidado com as suas palavras, porque ele fala aqui agora: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre, não um dia ou outro, mas sempre preparados para responder com mansidão, com temor, e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Se é para passar alguma dificuldade, se é para enfrentar o momento de padecer, o momento de se enfrentar ali, ainda que seja uma injúria, ainda que seja algo contrário, você está fazendo o que é certo e está recebendo o contrário, você está amando, mas está sendo mal amado. A Bíblia diz, olha, continue fazendo bem, continue tendo uma conduta de alguém que é justo, continue tendo uma conduta de alguém que anda com Deus, continue andando na palavra. Se por justiça você tem sido afligido, se por você passar penas, sofrimentos por fazer o que é bom, muito melhor é padecer fazendo o que é certo do que padecer com uma consciência impura. Porque muitos estão sendo condenados pela sua consciência. Pessoas que já eram para estar em outro patamar, em outro nível de Deus, já era para estar em outro nível espiritual, já era para estar ganhando multidões. Muitos que me assistem agora poderiam ser pastores, poderiam ter assumido o chamado de ser evangelistas, ganhadores de almas, mas por olharem para as coisas, pastor, isso é injusto. Nós muitas vezes, nossa maneira de justiça faz apagar-se a justiça de Deus. Eu fecho a mensagem aqui hoje para a gente orar, mais uma vez falando para vocês o versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se isso é vontade de Deus, se Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Se for para você enfrentar, porque o mundo é mau, as pessoas são maldosas, o ser humano, ele pensa em si mesmo, mas se eu fazendo bem sofro agravos por fazer o bem, eu não devo deixar a minha posição, a minha conduta vai ter que mudar. Pastor, mas eu não aceito essa injustiça comigo. É meu patrão, é meu gerente. É porque é o meu pastor. É porque não sei. Gente, o que nós aprendemos hoje? Que o que o Pedro disse na primeira parte que nós lemos, que ele fala: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana. É o governo que está se levantando, é o homem que está se levantando. Pastor, vamos fechar as igrejas, estão mandando fechar, o que nós vamos fazer? Vamos fechar a igreja, ué. Vamos fechar a porta. Mas pastor, isso não pode, que governo maldoso, tem que fechar não sei o quê, tem que parar com isso. Irmãos, nós temos que estar sujeitos, porque a nossa boa conduta vai apagar a maldade do coração de quem quer fazer o mal. Agora, se vivemos fazendo o mal, o que vai acontecer? Nós não estamos mostrando a Cristo. Tem uma conduta de homem de Deus, tem uma conduta de uma mulher de Deus. Às vezes, nós acabamos perdendo a essência, perdendo a noção de que somos cristãos e devemos praticar a palavra. Guarde no seu coração, estenda a sua oração comigo agora, estenda ela de uma maneira que venha abranger a sua vida. Se você precisa acertar certas coisas, acerte-se com Deus, mas não continue como está. Mude a maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de se portar diante das pessoas. Mostre a face de Jesus. Seja uma pessoa mansa, responda com mansidão. Tenham cuidado de amar a todos. Não, como diz o próprio salmista Davi, em paga do meu amor são meus adversários. Mas eu faço oração. Você está amando? Você está fazendo algo a respeito da justiça, daquilo que é correto? Deus vai te abençoar. Mas eu estou fazendo certo. Pastor, parece que quanto mais eu faço coisa certa, mais coisa ruim acontece comigo. Continue fazendo a sua parte.
Se Deus padeceu através de Jesus Cristo, Jesus padeceu por mim e por você, para que nós hoje fôssemos honrados, para que hoje nós tivéssemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós não somos melhores que o Senhor. Guardemos essa palavra e sejamos a carta viva do Senhor, o exemplo para os demais, em nome de Jesus. Pegue seu copo com água e vamos orar agora, vamos falar com Deus, porque temos esse momento especial de oração. Feche os seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, a importância que temos que dar à Tua palavra. Porém, também reconhecemos que há uma dificuldade muito grande quando, meu Deus, nós não conseguimos vencer a nossa carne. Quando a nossa carne fala mais alto, quando os desejos, meu Deus, as concupiscências, elas continuam florescendo dentro de nós, que ainda coisas do velho homem, da velha mulher continuam se levantando, fazendo com que essa pessoa seja maldosa, ignorante, trate todo mundo mal. Meu Deus, há uma sentença, que essa sentença não será eu, não será ninguém que dará, mas é o Senhor. O juízo verdadeiro, a justiça vem do Senhor. Tu que és o justo juiz, Tu que nos guarda, que nos ensina, faça a Tua obra em nós e através de nós. Pai, eu oro e peço que nessas águas tenham a Tua unção para curar, para libertar, para operar as maravilhas do Senhor. Faça a Tua obra, Pai, porque eu creio que quando o Senhor agir, ninguém pode impedir. Opere os Teus milagres em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água consagrada em nome de Jesus. Bendito seja o Deus Pai, Filho e Espírito Santo.